Diz assim o Salmo 126: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O Salmo 126 é o 7º salmo dos salmos de peregrinação, também chamados salmos dos degraus, compreendido entre o Salmo 120 e o Salmo 134. Nós paramos no Salmo 100 e... hoje seria 120. Então na próxima, quando nós terminamos a série da gratidão, no mês de agosto a gente volta para o Salmo 120. Aí no Salmo 120, que é o primeiro dos salmos dos degraus, nós vamos dar para vocês a explicação do porquê desse tema aqui. Provavelmente porque o povo estava voltando do cativeiro para a terra da Palestina, e era uma peregrinação que eles tinham que fazer, cerca de 800 quilômetros eles tinham que atravessar, caminhando, até chegar de volta à Palestina. Esses salmos foram escritos então depois do cativeiro babilônico. Isso daqui, eu vou dar algumas informações aqui para você que está visitando, você que está chegando aqui, poder acompanhar e extrair melhor aí do salmo. Esse salmo é muito conhecido na igreja, e eu vi a placa ali, então eu preciso explicar direitinho para você. Esse salmo é muito conhecido na igreja, mas ele é dividido aleatoriamente em duas partes distintas, e ambas fora do contexto. Quais são? Versículos de 1 a 4 e versículos 5 e 6, ou versículos de 1 a 3 e versículos 5 e 6. Essa divisão aconteceu naturalmente no meio da igreja por causa do teor, né? Então a primeira parte, versos de 1 a 3, é interpretado como as bênçãos de Deus sobre nós, e muitas vezes usados em convites de casamento. Será que tem alguém aqui que no seu convite de casamento colocou o Salmo 126:3? Pode se manifestar se você aqui é um, né? Só um. Poxa, dois. Pouquinho, né? Mais? Não. E ele está escrito ali, está vendo? Deus está crescendo por nós e por estamos alegres. Agora a questão é a seguinte: existe uma diferença entre interpretar e aplicar. Então aquilo que está ali é uma aplicação do verso 3 para nós, porque nós podemos aplicar qualquer parte da escritura para nós, mas a interpretação do texto é aquilo que você vai ter hoje à noite, que não tem nada a ver conosco, tem a ver exclusivamente com o povo de Israel. A segunda parte, que são versículos de 4 a 6, é muito pregada por missionários ou em eventos missionários, tipo conferência missionária. É muito comum quando o missionário visita uma igreja, então ele vai fazer um desafio para a igreja, e tem aqueles textos clássicos, né? Ele vai pregar a grande comissão, ele vai pregar em Atos capítulo 9, e muitos deles pregam o Salmo 126, versos de 4 a 6, para poder falar sobre esta, como se a pregação do evangelho fosse isso: ele sai, espalha a semente e depois ele volta trazendo e colhendo os frutos, né? Então nenhuma dessas duas interpretações realmente elas são apropriadas para o salmo, ok? Então, para o entendimento adequado do salmo, é de grande importância nós entendermos o contexto da história do povo de Israel. Irmãos, este é um salmo muito precioso e é um salmo muito apropriado para o que estamos passando hoje, em termos de país. Eu falei sobre os desempregados hoje, algumas dificuldades que nós enfrentamos. Então este é um salmo que trata de restauração. Talvez você está aqui à noite e o seu coração precisa ser restaurado, e não é somente na questão de desemprego, mas qualquer tipo de
restauração. Então, para isso você tem que saber como estava o povo de Israel, a que ponto ele chegou, e então o porquê do Salmo 126. Quando o povo de Israel saiu do Egito, então, liderados por Moisés, eles chegaram na terra prometida, agora já sob a liderança de Josué, e eles tinham a incumbência de ocupar a terra. E eles ocuparam a terra. Agora, Moisés preparou um líder. Josué não preparou um líder. Quando Josué morreu, a nação de Israel não tinha um líder para liderar a nação. Então, o que aconteceu? No livro de Juízes, nós temos aquela frase triste, né? Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que bem parecia aos seus próprios olhos. Você imagina um lugar onde cada um faz o que acha melhor, a confusão que vai dar, né? Então essa era a época do juízo. E então, depois daquele período muito triste de Israel, de mais ou menos 300 anos, chega a monarquia. O último juiz de Israel é Samuel, propriamente dito, e então Samuel faz a transição, ele unge o primeiro e unge o segundo rei de Israel, dando início à era da monarquia. E então, quando Davi morreu, Salomão foi o terceiro rei de Israel, e somente esses três governaram a nação unida. Na morte de Salomão, quando o seu filho Roboão assumiu o comando da nação, então a nação foi dividida, ficou o reino dividido, 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul. E essa divisão foi propositada pelo Senhor para proteger a vinda do Messias que estava prometida desde lá da queda do jardim. Aí, quando a divisão começou, você pode ver isso aqui no livro dos Reis, houve logo uma corrupção nas tribos do norte. E essa corrupção, que se estendeu até o ano 722, eles foram disciplinados pelo Senhor com a invasão dos assírios em 723. E interessante que os assírios tinham uma política de miscigenação de povos. Então eles mandavam para a nação que era invadida pessoas não gratas do seu país e de outros países conquistados e misturava com as nações, fazia aquela mistura de povos. Então eles são a origem dos samaritanos no Novo Testamento. Quando você abre o Novo Testamento, você vê os samaritanos. E aqui é uma razão bem clara porque o Senhor permitiu a divisão da nação. Porque se a nação não se dividisse, ela se corromperia como um todo e comprometeria a profecia, a promessa da vinda do Messias. Então era do Senhor aquilo que Roboão fez de forçar o povo a ver a divisão, e Jeroboão assumiu as tribos do norte, Roboão com as 2 tribos do sul, que também, passado algum tempo, né, mesmo que Deus preservou essas 2 tribos, elas também se corromperam nos seus reis e foram disciplinados quanto à idolatria e à desobediência do ano sabático, num período de 490 anos. Então, se você pegar de Daniel, de 605 a.C., e você somar com 490 anos, então vai dar mais ou menos 1100 e alguma coisa. 1100 e alguma coisa estava apenas 300 anos depois que eles voltaram do cativeiro. Ou seja, logo no final do livro dos Juízes, o povo de Israel não guardou mais o ano sabático, que era plantar a terra 6 anos e deixar a terra descansar no 7º ano. Essa era uma ordem do Senhor, e o povo transgrediu a ordem. Então, o que o Senhor fez? O Senhor trouxe os babilônios na pessoa de Nabucodonosor, e 3 investidas, 605, 597 e 586 a.C., eles foram levados cativos para a Babilônia. Então você percebe a diferença de conquista. Os assírios mandavam povos para os conquistados e misturavam os povos. Os babilônios levaram o povo de Israel e outros povos lá para a Babilônia, e a terra ficava deserta, completamente
aos escombros, e você observa aqui, permaneceriam por 70 anos para que a terra descansasse de uma vez só. Ou seja, se o povo de Israel transgrediu por 490 anos, o ano sabático, você divide em 490 por 7, eles transgrediram 70 vezes, 70 anos, a terra tinha que descansar. Então o Senhor removeu todo mundo da terra, deixou a terra sem ninguém, e a terra descansou 70 anos de uma vez só. Ao contrário do retorno do Egito, então nós estamos falando aqui, o Salmo 126 acontece quando o povo retorna da Babilônia. Ao contrário do retorno do Egito, quando o povo de Israel voltou do Egito, eles encontraram povos lá na sua terra, e eles tiveram que conquistar a terra pela guerra, através do comando de Josué. O retorno da Babilônia foi para um lugar em completa desolação e destruição. Essa aqui é a primeira informação importante para você, que quando Israel chegou lá em Jerusalém, chegou na Palestina, eles encontraram uma terra em completa desolação e destruição. Então, o Salmo indica um momento de grande dificuldade, choro, incerteza pelas condições que o povo encontraria ali. Então aqui você começa a sintonizar comigo e ver o que isso aqui tem a ver com você. Então o povo de Israel chega numa terra em completa desolação. O Salmo 126 tem esse contexto, um momento de grande dificuldade, choro, incerteza. O povo tinha sofrido a disciplina do Senhor pelo seu pecado. A disciplina de Deus tinha sido severa, porque ela durou 70 anos. Então você está pensando, tenta colocar na sua mente o que é você transportar uma nação inteira de milhares de pessoas para um outro lugar, 800 quilômetros, sem transporte moderno no tempo de hoje. A pé, no lombo do jegue, no camelo, e eles foram para lá, longe da sua pátria. Agora, importante aqui, naquela época, a adoração de um povo estava intimamente ligada com a terra que ele vivia. Então, a terra da Palestina era a terra do Senhor Jeová. E os povos que estavam ao redor, cada um deles tinha suas divindades, que na verdade eram deuses feitos e criados por homens, como nós já vimos em outros salmos. Então, se você está sintonizado comigo, a Babilônia tinha os seus deuses. A Babilônia tinha os seus deuses. Sair de uma terra e mudar para outra significava você abandonar o seu Deus para ir servir um outro Deus numa outra localidade, porque cada localidade dessa tinha um Deus que comandava aquele lugar. Então, quando Israel é tirado todo da terra e levado para a Babilônia, eles são levados para uma terra onde não era Jeová que governava. Embora Deus é o único Deus e governe todo mundo, ele tem permitido que Satanás governe o mundo, porque conquistou lá no jardim. Nós já vimos isso aqui. Então era uma coisa complicadíssima para o povo de Israel. Então estar 70 anos num lugar, né? Você lembra então Daniel, quando Daniel todo dia, 3 vezes por dia, ele orava, o que ele fez? Ele mandou construir uma casa, chamou um arquiteto, e ele perguntou ao arquiteto o seguinte: para que lado fica Jerusalém? Aí o arquiteto foi lá, topógrafo olhou lá, hoje tem o GPS tão moderno, né? Então você começa a falar assim, ó, fica para lá. Então você constrói uma casa e eu quero uma janela aqui. O resto da casa não importa, mas a janela tem que estar aqui. Você entendeu? Ele construiu uma casa a partir da janela. E todos os dias Daniel se curvava diante do Senhor naquela direção, porque era a direção de Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém era a terra de Jeová. E estar ali era estar sob disciplina.
Agora, essa pode ser a situação que você se encontra hoje à noite. Você pode estar numa situação de disciplina. Então não é como lá naquela época que tinha a ver com a terra, né, onde você estava, né? Mas Israel não estava mais na sua terra, porque Israel desobedeceu o Senhor pela idolatria e por não guardar o ano sabático, e foi levado para uma outra nação. E teve que administrar outros deuses. Aí você entende quando Daniel recebeu o prato de comida. A partir de 14 anos é levado para o palácio e o rei mandou o cardápio, e Josué sabia, Daniel sabia que aquela comida era oferecida aos ídolos. Aquela comida era oferecida aos demônios. E depois de consagrado lá, elas vinham para a mesa do rei. E foi lá para Daniel. Ele falou: não coma essa comida, porque essa comida é contaminada. Daniel a nação tinha que suportar essas coisas. Então a sua aplicação, portanto, é totalmente atual, e o salmo que traz conforto, esperança e alegria. Então eu disse para você: eu não sei como você entrou aqui na noite, mas o salmo 126 é um salmo que traz conforto, esperança e alegria. Antes de expor o salmo em si, de pegar os 6 versículos, né? Quando meditar nessas coisas, há uma coisa muito forte em torno deste salmo e em torno deste momento que Israel está vivendo de restauração. Olha o texto, veja versículos 1 e 2 de novo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, e então entre as nações se diziam. Você entende? Como justificar? Como entender esse estado de alegria e êxtase expressado nesses primeiros versos, e mesmo no final aqui, nos outros versículos do Salmo, a gente entende isso aqui. O que estava por trás? O que estava acontecendo com o povo, para que possa trazer para você que está aqui hoje à noite, ouvindo essas coisas, trazer esperança para você, como foi a esperança para aquele povo. Então ouça, odeia. Deus é um Deus de disciplina, mas é também um Deus de restauração, porque está executando um plano perfeitamente elaborado. Amém? Veja de novo. Deus é um Deus de disciplina, mas é também um Deus de restauração, porque Ele está executando um plano que foi perfeitamente elaborado. Não tem plano B. Ele caminha sempre no plano A. E nós estamos inclusos neste plano. Então, em primeiro lugar, antes da gente ver os versículos do Salmo, eu queria trazer para você as evidências deste plano em execução, para você entender como é que o nosso Deus funciona. Como é que o nosso Deus funciona? Vai comigo para Isaías 44. Isaías 44, versículo 24. Nós estamos, se você está olhando lá o slide, em termos históricos, no ano 700 a.C. Ou seja, 100 anos antes do povo ir para o cativeiro. E o povo ficou 70 anos no cativeiro. Então nós estamos falando 170 anos antes do Salmo 126. Então ele diz o seguinte, versículo 24: assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estende os céus e sozinho espraia a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras, enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converte em loucuras, que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e da cidade de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei, que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios,
que digo de Ciro, ele é meu pastor, e cumprirei tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundada. Capítulo 45, de 1 a 7, diz: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações ante a sua face, e para cingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei aos teus tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Não há Deus, além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até o nascer do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, crio as trevas, faço a paz, crio o mal, e o Senhor faço todas as coisas. Capítulo 45, versículo 11. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras de minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem, as minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presente, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, nós estamos 700 anos antes de Cristo, 100 anos antes do povo ir para o cativeiro, e 70 anos de cativeiro, quando Ciro vai se levantar na Pérsia e ser o governante da Pérsia e libertar o povo de Israel. Olha, o povo nem estava ainda sob disciplina. O Senhor está dizendo aqui, no capítulo 44 e 45, que Israel vai ser levada cativo, mas que Jerusalém vai ser habitada novamente. E agora o povo de Israel está no momento onde a nação está totalmente em desolação. O cativeiro ocorreu, eu já coloquei para vocês aí as datas, agora vai comigo na Bíblia, 2 Crônicas 36. Uma informaçãozinha para você de graça. Esta, bônus. 2 Crônicas, na verdade, é o último livro do Velho Testamento, na língua hebraica. Na Bíblia hebraica, o último livro não é Malaquias, é 2 Crônicas. Por quê? Porque 2 Crônicas, exatamente aqui no capítulo 36, termina a história do povo de Israel, e depois desse momento vai entrar os 400 anos de silêncio, que nós temos entre Malaquias e Mateus. Então o cativeiro ocorreu, 2 Crônicas 36, 17 até 21. Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos, todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus, derribaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e seus filhos, até o tempo do rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, o seu descanso. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Aí nós temos a libertação. A libertação do povo de Israel através de Ciro aconteceu em 536 a.C. Você
está vendo 700 lá quando ele fez a profecia, 536, segundo Crônicas 36, 22, porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por espírito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: Jeová, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Agora Ciro está aparecendo no cenário e está dizendo: o Senhor me deu esse trabalho para fazer. Mas se você lembra dessa cronologia, como é que Ciro chegou ao conhecimento de Jeová? Através de Daniel. Daniel compartilhou com o Ciro Jeová, e Jeová e Ciro se entregou. Então aqui nós temos o que? A fidelidade de Deus em livrar o seu povo. Então hoje nós somos o povo do Senhor. A fidelidade do Senhor. Agora preste atenção nisso aqui. Isso tudo é uma prova de que o relacionamento de Deus com os seus filhos não é baseado na santidade deles, e sim na imutabilidade de Deus, na aliança feita conosco em Cristo. Porque o povo, se você lembra de Daniel, quando estava quase para completar 70 anos, Daniel viu, o povo não estava arrependido de nada. O povo não estava nem aí. E Daniel começou a fazer aquela oração de confissão. Se nós dependêssemos da nossa santidade, se nesse processo, agora eu repito para você que está aqui, porque ainda tem sido pregado nesses dias por aí, de que a salvação é uma parceria, né? Esse processo todo é: Deus me salvou porque essa é a prerrogativa dele, agora a santificação é a minha parte. Se isso fosse verdade, ninguém iria chegar na presença do Senhor, porque a gente não vai fazer a nossa parte. Está entendendo? Ele avisou Israel 170 anos antes: vocês vão ser cativos. Vocês vão ser cativos na Babilônia. Ele colocou Jeremias para pregar o povo. Jeremias pregava para o povo, e o povo não acreditava em Jeremias. E ele disse: eu vou levantar um rei que não me conhece. E esse rei que não me conhece, eu vou me dar a conhecer a ele, e ele vai trazer o povo de volta. Esse era Ciro, rei persa, que trouxe Israel de volta. Ah, meu irmão, eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei em que ponto você está. Mas uma coisa eu sei: o Senhor fez uma aliança com você, se você pertence a Ele, e Ele garante essa aliança. Amém. Mesmo que você possa estar em disciplina hoje, Ele vai restaurar você. Amém. Essa é a promessa do Senhor para nós. Segundo, a disciplina tem um tempo determinado. Agora voltamos para o Salmo e vamos ver o Salmo 126. A disciplina tem um tempo determinado. Versículo 1a: quando o Senhor restaurou. Olha só, talvez você está lendo isso aqui e você passou batido aqui. Você passou batido aqui. Mas, irmãos, a parte mais preciosa deste salmo é esta palavra aqui, que aparece no versículo 4. Quando o Senhor restaurou. Sabe por quê? Porque o advérbio de tempo, quando, sempre haverá um quando, pondo fim no sofrimento, na incerteza, na disciplina ou mesmo na provação. Amém. Você está entendendo? Nós estamos lendo isso aqui, e você está tão empolgado com o versículo 3, quando na verdade o grande segredo é o versículo 1, ele diz: quando o Senhor restaurou. Porque houve uma restauração. O povo não continuou sob disciplina. Hoje de manhã, conversando com os nossos irmãos que estão passando por esse momento de desemprego,
Isso se aplica a todos nós, não é só para desempregados. Eu estava lá dando uma orientação espiritual para eles nesse processo aqui, né? Deus pode fazer isso por disciplina ou por provação, mas seja qual for um dos dois desse processo, tem um tempo determinado. E esse tempo determinado é o Senhor que determina, não somos nós. Então você que está aqui, se você está desanimado, se você está triste, se você está inseguro porque você acha que, olha, eu ouço jornal, eu já pedi para vocês, não fica assistindo televisão, televisão não vai estar assim. Você vai abrir amanhã cedo, logo cedo, se você chegar e pegar o jornal da 7, o camarada só vai continuar falando aquilo lá, você entendeu? Que mais não sei quantos desempregados, mais não sei o que dá, e aí você só vai para baixo. Então aqui está dizendo que haverá uma restauração. O Senhor vai restaurar na sua vida todas as coisas. Todas as coisas. Entendeu? Então, a disciplina, que no caso de Israel aqui estava sobre disciplina, tem um tempo determinado. Daniel entendeu isso lendo as Escrituras, lendo Jeremias, que o tempo do cativeiro era 70 anos. Deus já havia determinado, você vai 70 anos, agora você de volta. Agora veja, o povo era incrédulo. Então a incredulidade e o afastamento do povo os secavam para entender o que Jeremias estava profetizando. Porque em Jeremias 25:12 e 29:10 ele disse abertamente: vocês vão ser levados para o cativeiro babilônico e vai durar 70 anos. Ou seja, não há o que vocês façam. A ideia é: se entrega para Nabucodonosor. Quem se entregar vive, quem resistir morre. E quem se entregava na Babilônia 70 anos depois vai voltar. Submeta ao Senhor. Vai para o Senhor e pergunta para Ele: Senhor, o que acontece comigo? O que acontece comigo? Porque parece que a coisa não tem fim. Eu não estou conseguindo enxergar a luz do fundo do túnel. Aliás, essa expressão aqui é uma expressão do mundo, né? A gente usa muito isso aqui. Se você perguntar para o Senhor assim: Senhor, eu não consigo enxergar a luz do fundo do túnel, ele vai dizer para você: mas que túnel? Quem disse para você que você não é túnel? E que esse túnel tem que ter uma luz no fundo? Acabei de ler aqui o texto. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de cada pecado. Então, que negócio é esse de tudo escuro que temos no fundo? Porque a gente fica influenciado pelo mundo. Está todo mundo esperando quando é que vai acender essa luz do país, né? Porque o país está no túnel escuro. Está todo mundo esperando a luzinha no fundo do túnel. E os crentes também. Mas, irmãos, nós somos filhos da luz. Amém. Andamos na luz. Agora, a incredulidade do povo complicou o povo. A sua incredulidade complica você. Deus tem um plano. Lembra? Perfeitamente elaborado. Agora você pode esticar isso aqui e Ele permitir que o seu sofrimento estique. Sabe por quê? Porque você não acredita na palavra dele. Você procura um profeta dele, o profeta dele fala para você, e você escuta o profeta e você não faz o que o profeta manda. Porque quando nós dizemos para você assim, a gente abre a palavra e mostra para você. Então, quando você não obedece a palavra, você vai continuar mais um tempo debaixo daquilo. Simples assim. Olha a preciosidade desse salmo. Quanto o Senhor restaurou. Acorde todo dia e agradeça ao Senhor. Não estamos vendo a gratidão. Acorde amanhã e fala: Senhor, obrigado,
porque eu sei que existe um quando. Eu sei que o Senhor vai me restaurar. Se for hoje, eu vou dar glória ao Senhor. Se não for hoje, eu vou ser sustentado pelo Senhor. Até quando chegar? Você entendeu? Irmãos, eu estou suplicando para você, não entra nessa do mundo de ficar acompanhando o que está acontecendo, porque aqui não tem nada conosco. Não tem nada conosco. A crise do crente chama-se Deus. O crente não tem crise, chama-se Deus, porque Deus vai fazer a crise da nossa vida, porque Ele nos ama para nos parecer mais com Jesus. Amém. Nós estamos nesse processo. Dá uma olhadinha no espelho. Dá uma olhadinha para Jesus. Dá uma comparadinha. Vê se falta muito ou falta pouco. Aí você vai entender esse negócio aqui. Às vezes a gente olha assim, nada a ver, né? Será que consegue? Será que vai dar para daqui e vir para cá? Parece que nunca, né? Mas Ele diz que Ele vai fazer. Acredita. Mas você vai ter que passar pelo que você está passando. Ele não vai nos poupar. Porque o plano que Ele tem para nós é muito grande. É nos fazer parecidos com o seu Filho. Efésios capítulo 4. Terceiro, a restauração do Senhor nos renova os ânimos e as forças. Versos de 1 a 4. Quando o Senhor restaura a sua Sião, ficamos como quem sonha. Nós temos ouvido testemunhos, começando hoje, vamos ouvir outros testemunhos aqui. Nós vamos ouvir testemunhos de irmãos que vão dizer para a gente, quando você passou por um problema, uma dificuldade, e quando o Senhor restaurou você, como que você se sentiu? Como é que você viveu aquilo? O povo de Israel estava assim, me belisca para saber se eu não estou sonhando. O cativeiro acabou. Nós vamos voltar para Jerusalém. Nós vamos voltar para a terra do nosso Deus. Nós vamos voltar para perto dele de novo. Vamos voltar para debaixo das suas asas. Mas se você não conhece a Escritura, se você não conhece o processo, eu digo para você, você não vai ficar como quem sonha. Você vai ficar no pesadelo. Ainda sonho. Sabe a diferença de sonho e pesadelo? Ou eu preciso explicar para você? O que é um pesadelo? O que é um sonho? Lá na minha casa o pessoal sabe bem porque é meio que de genética, né, de pesadelo lá em casa, né? Eu tenho incumbência de acordar ali quando eu tenho pesadelo. Tem até os pesadelos dele, alguns lá, né? Suzana também, isso é tudo de família, né? Agora, quando a gente casou, ninguém contou pra gente, minha sogra não contou. A minha sogra nunca falou o seguinte, ó, é o seguinte, no pacote fala o seguinte, tudo tem, as minhas filhas tudo tem pesadelo. E é tudo muito parecido. Mas eu tô craque, irmão, porque 34 anos depois, 33 anos e pouco depois, até dormindo, eu tô dormindo lá, escuta ela gemendo lá e eu faço, ó. Tudo bem que no dia seguinte eu tomo um pito, né? Eu tomo um pito quando acorda, ela fala assim, você teve um pesadelo, né? Ela fala, mas você não lembra como é que é? Você fica me chacoalhando, você tem que me acordar, porque senão demora, eu fico agonizando no meu sonho. Então, o Senhor tem que acordar e acordar ela. Ele disse, ficamos como quem sonha. Irmãos, eu sei. Agora eu vou dizer para você, você só vai descobrir isso aqui, porque às vezes eu estou tratando com muita gente nobre, né? Gente nobre, pessoal que não peca muito, não sabe o que eu estou falando. Tá bom? Então se você está aqui hoje à noite, e você está daqueles que não peca muito, você não tem a menor noção do que eu estou falando. É só o pessoal que é cheio de pecados. Não precisa levantar a mão também, que eu não quero saber.
Porque quando você descobre que você é podre e cheio de pecados, e quando a mão do Senhor pega e pesa, e quando você é restaurado, irmãos, é exatamente assim. Você fala assim, mas que eu estou sonhando, o negócio é joke. É legal. Ele diz, então o que acontece? Quando o Senhor restaura, uma característica leva a adoração e o louvor. Ele disse, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. É tão impressionante quando a restauração acontece. Então, se você está aí naquela no deserto, se você está no vale, eu digo para você, quando o Senhor restaurar, você vai ficar como quem sonha, e o sintoma é esse: você vai adorar o Senhor e vai adorar o Senhor. Não tem lugar para carranca. Tem gente que precisa aprender, tem gente que carrega tudo fechado, não solta um sorriso. Então você vai descobrir que é de rir à toa. Parece que você tomou aquele gás hilariante, sabe? Porque é aquele gás do sorriso. Você fica meio bobo. É verdade, irmãos. Mas é tão gostoso, é tão maravilhoso. A nossa língua de júbilo. Ou seja, se você está falando mal de outras pessoas, então você não está restaurado nada. Se você fica fofoca, ira, amargura, essas coisas aqui não tem nada a ver com a restauração. Isso aqui é sintoma do cativeiro. Qual outro sintoma de quando você é restaurado, quando somos restaurados? Leva ao testemunho para os que não cercam. Então, entre as nações se dizia: é impossível que você passe por uma situação de dificuldade profunda, pessoas acompanham, você conta, eles acompanham, e quando você é restaurado, eles veem aquilo ali, é impossível que eles não vejam a obra que você está fazendo. Então as nações ao redor estavam vendo, eles não podiam acreditar, irmãos. Se você ler um pouco sobre a história daquela época, esse negócio de um rei chegar e libertar uma nação inteira e mandar de volta para sua casa e pagar tudo, só que porque o Senhor atuou. Tudo saiu dos cofres da Pérsia. Vocês estavam com quem sonha? Que não tinha aquela, né? Está liberto. E tá, mas como é que eu faço para ir lá para Pai Perdido? Daqui para Pai Perdido é longe. Daqui para Pai Perdido tem uns 3 horas, não é? Como é que eu faço para ir? Tem gente que é de mais longe aqui, não tem? Tem gente que é longe aqui, pessoal. Não. É liberto, é pago a passagem, é dado dinheiro para você comer no caminho, entendeu? E aí depois você chegar lá, para você comprar um terreno, construir sua casa, você entendeu o que é? Por isso que eles estavam como quem sonha. E o povo do lado estava pensando assim: eu nunca vi esse negócio. Eu nunca vi isso aí não. Já contei para vocês, né, quando a Karina estava no colegial, ela fez o vestibular, e então ela passou no vestibular, e aí os camaradas são tão bacanas, né, que eles deram 48 anos fazer uma tripla. Eu falei, 48 anos não tenho dinheiro. Aí ela perguntou: pai, como é que vai fazer uma tripla? Eu não vou fazer. De hoje para daqui 2 dias, não tem que ter para bater. Então não fez. Da outra semana, eu recebi o telefone da universidade da faculdade. Falou: aí quem mora a Karina? Então, quem é o pai? Está convocando a Karina aqui. E o reitor está convocando a Karina aqui, e o reitor está dando a matrícula para ela e está dando uma bolsa para ela. Se você já estudou e foi na faculdade, sabe o que é? Primeiro você se matricula e se torna aluno. E quando você se torna aluno, você ganha a bolsa. Enquanto você não é aluno, não tem bolsa.
Tá, a matrícula, você tem que se virar. Depois você pode meter a bolsa. Aí ela falou assim, aí vem aquela frase especial. Ela falou assim, olha, é a primeira vez na história da universidade que o deão, que o reitor dá matrícula para os alunos. Sabe o que é graça comum? Porque ele deu para os 15 primeiros colocados. Ela tinha passado em 6º lugar. Ou seja, Deus fez para ela e outros 14 ganharam. Você está entendendo como funciona? Esse é o nosso Deus. Então a gente fica com quem sonha a resposta para ela, que estava começando os seus dias de ver como Deus age, porque ela via sempre o pai contar as coisas, agora estava vendo na vida dela como Deus age, o que Deus faz para poder fazer o plano dele. Você está entendendo? Nós somos dele, exclusivamente dele. Então as pessoas que estão ao nosso redor, eles acompanham e eles veem isso, e o Senhor usa isso. Há reconhecimento dos feitos do Senhor por nós. Então nós não reconhecemos, está né? Com efeito, ele estava de verdade. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Agora, aqui existe um problema, só que eu quero ressaltar para depois avançar mais um pouquinho. Irmãos, aqui não é triunfalismo. Sabe o que é triunfalismo? Muitas igrejas evangélicas, elas vivem aquilo que a gente chama de triunfalismo, né? O pessoal chega lá e só conta o que aconteceu, o que Deus fez. Nós estamos falando aqui de disciplina. O povo de Israel estava sob disciplina, porque o povo de Israel tinha pecado contra o Senhor. O Senhor disciplinou severamente o povo, e o Senhor restaurou o povo. Então faz parte do nosso testemunho dizer o seguinte: pessoal, olha, eu pisei na bola lá, mas o Senhor me restaurou. Entendeu? Então, ontem nós terminamos a aula de aconselhamento, estava compartilhando com aqueles irmãos, né? Às vezes, quando Deus age na vida da gente, que a gente descuida e o Senhor age, e Ele nos restaura. Então, não é só para contar tudo que deu certo, porque com Deus tudo está certo, mesmo que haja disciplina no processo. E quando a gente era criancinha, eu cantava, meus filhos também cantavam. Eu nem sei se ensina esse tipo de canto para as crianças, né? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vai muito bem. Vai muito bem e passa o temporal. Passa o temporal. Passa o temporal. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Então ele não está dizendo que não vai ter temporal. Vai ter temporal, mas o temporal vai passar. Pode ser que você seja no meio do temporal, mas ele vai passar. Essa é a questão. Isso que eu falei para você, que o salmo é um salmo de consolo, de esperança. Então não é, como dizem por aí, se entrega para Jesus, que nunca mais vai dar nada errado na sua vida. Essa mensagem não veio do Senhor, essa mensagem não está na palavra. Esse é um embuste, esse é um engano. A mensagem do Senhor é aquilo que deu para Israel: você vai se desviar de mim, eu vou disciplinar você, mas a aliança que eu fiz com você, ela é uma aliança eterna, ela não depende de você, eu não dependo de você, e eu vou restaurar você, e um dia você vai morar comigo eternamente. Bom, entendeu? Agora, daqui eu não estou dando atestado, eu não estou dando licença para você pecar, não, viu? Está todo mundo muito animadinho aí, presta atenção. Ser disciplinado pelo Senhor, pessoal, não é brincadeira, não. Já foi disciplinado pelo Senhor? Já foi, né? Você não foi ainda? Tudo bem que a gente fala assim: eu nunca mais quero ser disciplinado pelo Senhor, porque o negócio é feio. Só que a gente é tão tranquilo, pessoal, que depois de um dia pode disciplinar de novo. Por isso é a misericórdia dele, a graça dele, é o bem da gratidão, porque ele é gracioso. Até chegar no céu, pessoal, vai ser assim: a plano,
levanta, o Senhor restaura, mas Ele restaura. Amém. Ele restaura. Leva-nos de volta, é a oração da confiança. Veja o versículo 4: restaura, Senhor, a nossa sorte. Essa é a oração de confiança do povo. Como as torrentes do Negueb, no sul da Palestina, ali no sul de Berseba, tem essa região que na época era seco, na época do verão fica totalmente seco, os riachos quase que secam. Só que quando chega a primavera, a chuva da primavera, assim de maneira muito repentina, alaga tudo, inunda tudo, e a vida volta, porque a água vem. E eles estavam dizendo para o Senhor: restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. É rápido. É rápido. Quando o Senhor começa o processo, é rápido. Quando Ele vai fazer, eu não sei, mas quando Ele começar, é rápido. Ele não fica demorando, Ele não fica... Isso aqui não é SUS, pessoal. Isso aqui não é SUS. Você vai lá, você faz desenho, só daqui um ano você volta, vai ter outro. Quarto, último, a resposta esperançosa do Senhor. Versículo 5, 6. Às vezes eu me entristeço, né? Porque o missionário, eu não tenho nada contra o missionário, ele aplicar isso aqui, até é legal, né? Mas é tão profundo isso aqui, pessoal, a aplicação é tão superficial, e às vezes a pessoa se contenta com o superficial e não quer buscar o profundo da coisa. Aqui é a resposta esperançosa. No versículo 4 eles pediram: restaura, Senhor, a nossa sorte. Agora, é o cântico da romaria, tá? Está entendendo aqui? Peregrinação, romagem dos degraus, e eles estão andando, foram libertos, Ciro deu o decreto, então mais ou menos uns 50.000 judeus saíram da Babilônia e começaram a marchar para Sião, marchar para Jerusalém, e começaram a marchar para Jerusalém. Então eles iam andando, eles iam orando, eles iam pedindo para o Senhor. Agora, eles não tinham a menor noção do que eles iam encontrar quando eles chegaram lá. Então, este salmo, na verdade, ele foi composto já quando eles estavam chegando na terra. Porque quando eles chegaram na terra, sabe o que eles viram? Pessoal, acabando. Eles encontraram escombros e mato até o telhado. Tenta imaginar se nós saíssemos daqui do quilômetro 11 e ficasse 70 anos sem ninguém pôr a mão em nada aqui. Primeiro destrói, derruba tudo isso aqui, derruba o refeitório, derruba tudo, faz uma laje, e depois fica 70 anos assim. Aí a gente volta. E como é que isso aqui vai dar? Então, quando Israel chegou em Jerusalém, eles encontraram escombros. A terra descansou, você lembra? Sabe o que é descansar aqui? O texto, literalmente crescer mato. O mato cresceu e foi crescendo. Agora o povo chegou e o povo tinha que fazer o quê? O povo tinha que arar a terra. No estado em que ele encontraria a cidade, seria de desolação. Agora presta atenção: o retorno do pecado é às vezes difícil e árduo. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Essa é a promessa do Senhor. Uma promessa que vem de um Deus que não pode mentir. Então o retorno do pecado pode provocar choro, desalento momentâneo, mas a promessa de suprimento abundante é garantida aos filhos de Deus. Ele falou: ó, vocês estão vendo isso aqui? Mas vocês derrubem o mato, arem a terra, e eu vou dar colheita para vocês, como sempre dei no passado. Então, à medida que o povo começou a semear, eles choravam, literalmente,
Porque, pessoal, era um trabalho difícil, tem que arrancar aquele mato todo. Eles choravam, e choravam porque eles se lembravam de que aquela situação aconteceu por causa do pecado. Então essa história de alguém que vai ser restaurado e fica lá em exuberância e alegria, tem alguma coisa errada, porque a gente se lembra do pecado, a gente sofre por causa do pecado, mesmo na restauração. Mesmo na restauração. Isso aqui é sinônimo de arrependimento. Na restauração nós choramos, mas o Senhor nos enxuga a lágrima. Ele está prometendo aqui: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Porque quando você olha com a testa, assim, aqui não vai dar nada, você vai plantar, não vai nascer nada. O Senhor disse: não, Senhor, você pode plantar, vai ser complicado, você tem que derrubar tudo isso aí. Mas eu vou dar colheita abundante para você. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Olha só, andando e chorando enquanto semeia, debaixo do sol, não havia mais esperança. Mas o Senhor está dizendo: você vai voltar com júbilo, trazendo os feixes. Então, quando o trigo crescia, eles vinham e cortavam o trigo, faziam aqueles feixes, colocavam nos ombros e levavam para um lugar alto, que era a eira, aonde eles iam malhar o trigo, e eles iam tirar a palha, separar a palha do trigo, para poder fazer a farinha e fazer o bolo desse produto. Mais uma vez, meu irmão, eu não sei como é que você entrou essa noite aqui, eu não sei, mas uma coisa eu sei: a restauração do Senhor. Ele disciplina, mas Ele é um Deus de restauração, porque Ele tem um plano que Ele elaborou perfeitamente, e Ele está seguindo esse plano à risca. Somos diferentes, temos personalidades diferentes, mas todos nós um dia seremos exatamente iguais, porque nos pareceremos com o Senhor Jesus Cristo. A obra vai estar completa, e eternamente nós vamos adorar o Senhor. Então, é tempo de você ter confiança no Senhor e saber que é difícil a restauração, e que talvez você vai chorar ainda, mas espere. Ele tem promessa para essa palavra, muitas, mais de 30.000 promessas. E você precisa desfrutar das promessas do Senhor para você. Amém? Amém. Curva sua cabeça. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui essa noite para encorajar os nossos corações. Muitas vezes nos encontramos em tristeza, falta de esperança, influenciados pelo mundo, por outras pessoas, tiramos os olhos do Senhor, andamos no escuro quando o Senhor é luz, e então o Senhor, na tua infinita bondade, nos traz aqui, hoje à noite, para que nós pudéssemos ouvir essas coisas. Pai, que maravilha! O Senhor já tinha todo o plano de ensino traçado, antes sequer do povo ir para o cativeiro. Antecipou para o povo. O Senhor tem antecipado da tua palavra para nós tudo o que vai acontecer. O Senhor tem antecipado para nós o que acontece quando nós te desobedecemos. O Senhor tem antecipado para nós quantas bênçãos o Senhor tem para nós. Pai, anima o coração dos teus filhos. Anima o coração dos teus filhos. Se porventura há alguém aqui hoje à noite que não te pertence, que o Senhor possa abrir o entendimento e essa pessoa possa dizer que Ele quer o Senhor Jesus no nosso Deus.
na certeza de que é aceito, porque o Senhor nunca rejeita aquele que te busca. Pai, obrigado porque o Senhor nos chamou, obrigado porque nós pertencemos ao Senhor. Obrigado pelo consolo que é a tua palavra. E o consolo que nós encontramos uns nos outros no nosso relacionamento. Agora que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos.